Muito boa tarde a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast Segurança da Informação da WSS, a segurança digital do seu mundo. E hoje, numa versão absurdamente especial, expresso direto do Gramado Summit. Dá lá, por favor. Pedro. O que nós estamos fazendo e onde nós estamos? O que a gente tá fazendo, nem a gente sabe o que a gente tá fazendo. Porque assim, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, obviamente, acompanha, aliás, se inscreve no canal aí, WSS Security, pra acompanhar. A gente tá fazendo a versão aqui no Gramado Summit que a gente chamou de Café Seguro Expresso. Exatamente. Café Seguro é o podcast da WSS, é isso, Pedro? Exato. E aí, do nada, a gente caiu aqui, né, Estúdios Voz. Exatamente, nós estamos aqui dentro da Startups para fazermos utilizando o estúdio deles agora. Cara, é uma loucura, porque a estrutura aqui é absurda. Inclusive, eu vou pedir aqui em paralelo, como é que é o nome do operador? Abner. Cara, um abraço mais que especial para o Abner. Abner, vai estar o registro lá no nosso vídeo. Tu é fera. Cara, fenômeno, tá? Sim. Atendimento fenômeno. Muito Inclusive, bom. apareceu o nosso diretor aqui. O outro diretor, sim. Esse é o diretor. Chega aqui. Olha aí. O diretor. Vai entrar. O diretor. Entrou no estúdio. Ali, ó. Vem cá, aparecer. Atravessa aqui, Thiago. Só aparece só pra dar um oi Só aqui. dá um oi. Abaixa um pouquinho da oi. Olha aqui, olha lá. Olha aí, ó. É muita estrutura, muita né? estrutura. Muita estrutura. O nosso diretor ficou com inveja do Abner Sim. e veio pra cá. Mas é o seguinte, Pedro, estamos aqui no Café Seguro Expresso, essa versão do podcast, com o Thales, né? Vamos poder... Thales, agora, qual que é o objetivo que nós vamos Cara, aqui pra falar com o o Thales? Tha- Primeiro o que nós atacamos o Thales na O rua Thales, e puxamos o Thales é o pra dentro. seguinte, o Thales estava passando no corredor, Sim. faltando 10 minutos pra chegar aqui. Thales, Exato. vem, vamos gravar agora. Valeu, um abraço. Então ele nem sabe o que vai acontecer, nós vamos contar uma piada, brincadeira, Não, não é mas- piada. Thales, por favor, se Não. apresenta pra todo mundo te conhecer. Vai. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Thales, gestor hoje do McDonald's. Brincadeira. Vem demais. Não, eu sou o Thales, eu sou executivo de contas da Lockit. Da Lockit. A Lockit, que é uma fornecedora de cybersecurity, na verdade a gente trabalha com uma exclusiva solução hoje, que é a chave de segurança, né? Nossa, legal. Que é uma demais. solução de autenticação. Não sei se eu já mostro agora. Pode mostrar. aqui, Não sei ó. se vai Aqui, focar o nessa mouse. aqui. É, Vamos focar Ali, tá ali. contigo, tá contigo. É isso aí. tá comigo. Olha os braços. Basicamente, ela impede que um invasor, mesmo sabendo teu login e senha, entre na tua conta. Legal. Ela faz isso, né? Então ela consegue garantir que a pessoa certa entre de fato onde ela tem que entrar, né? Ou seja, um recurso físico para ajudar no controle de acesso. Exato. É isso? Sim. E aí, Pedrão? E aquela até já entrando nessa ideia, ela funciona como um segundo fator de autenticação, só que em um formato diferente. Normalmente o pessoal, e esse é até o comentário que a gente estava fazendo na conversa pregressa aqui, né? Que é, normalmente se faz isso através de um autenticador, por exemplo, no smartphone. Exato. E aí, Ou com algum outro serviço, enfim. e aí a gente que tem uma funciona em problemática, né, outro Pedro? dispositivo. Qual é a problemática? A problemática é o seguinte, até eu vou falar para a câmera 2 aqui para o pessoal de casa poder se conectar comigo, que é o seguinte, digamos que a empresa utilize exija um segundo fator de autenticação, certo? Para acessar as contas de algum recurso que eles tenham. Só que o segundo fator de autenticação, ele é localizado dentro do smartphone pessoal da pessoa. A empresa não fornece um celular para trabalho, e aí, por exemplo, vamos falar marcas aqui do Google, né? O Authenticator do Google pode ser usado... Da Microsoft também. Ou da Microsoft, pode ser usado no seu smartphone. E a questão é a seguinte, quando tu utiliza um segundo fator de autenticação num dispositivo privado teu, um dispositivo pessoal teu, para acessar um recurso da empresa, de quem é a responsabilidade pela segurança daquele recurso e, caso dê algum problema com a autenticação da conta, alguém conseguir entrar, enfim, o que acontece com esse segundo fator de autenticação que não está sob controle da empresa. Ele está sob controle do proprietário do E é telefone. engraçado que eu tô me segurando pra não te atropelar na voz, mas isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá no início. Opa. Sim. Não, mas isso aqui Algo foi tudo aconteceu. certo. É ao Tudo redor. certo, é aqui Ignore. o evento. O evento tá acabando com a gente aqui, não dá nada. Pô, estão de sacanagem, mas o tentando Abner, nos derrubar. o Abner é segurando. tão fera que ele tá no comando de tudo. Sim, ele vai lá agora. Ele fez um brigar sinal com e os tirou o caras. som do Sim, evento. eu vi. Viu isso? Eu vi. Vocês viram isso? Eu vi. Tá, mas olha só, o que isso tem a ver também, né, Thales, pra também te trazer pra conversa e contextualizar com o que a WSS faz. Porque Sim. Pedrão aqui, o resto da nossa equipe, tá mais que acostumado a fazer gestão de controle de acesso. Exato. Então a gente tem essa demanda, tem essa problemática que é o seguinte, parece lindo, né? Vamos botar assim, ó, pô, todo mundo com credencial certa, essa responsabilidade, essa pessoa acessa isso, aquela acessa aquilo, quais os recursos, né? Mas é muito complexo. Ponto. Falando em segurança da informação, é uma complexidade por dois motivos óbvios, tá? Vou falar aqui para todo mundo, para nossa audiência acompanhar, que é o seguinte. Primeiro motivo óbvio. Primeiro, tu tem que saber tudo o que tu tem para poder controlar o que tu quer que seja acessado ou não, né? Sim. Então, a primeira problemática que a gente tem aqui, gestão de ativos, a gente já falou isso em vários episódios da WSS, não é novidade. Aliás, o episódio do Café Segura foi da WSS. É, não. É que a WSS é isso, né? Ela é tudo. Ela é coração. Exato. Né? Foi E mal. é o café expresso, né? Agora Café é o Café Expresso Expresso, mas obrigado por lembrar. E no Café Expresso aqui, a gente está falando especificamente agora, nesse trecho, no segundo ponto, que é muito complexo, que é, ok, é só colocar um multifator de autenticação que todo mundo fala como uma solução mágica? Não.
Por isso a gente tem dispositivos como o da Lockit para poder... Falei certo, hein? Boa. Caraca, hein? O Lockit. cara é bom. Para poder contribuir com isso. Me diz uma coisa, como é que está sendo o funcionamento? Assim, como é que tu enxerga mais, mais indivíduos, mais pessoas dentro da empresa? Como é que está sendo essa comparação em termos de uso da solução de vocês, do produto de vocês? Assim, eu acho que num primeiro momento é legal eu falar uma coisa assim que em contato com muitas empresas já é uma vitória quando eu encontro outra autenticação de 2 fatores. Ah, legal. Legal. Quando não tem o problema do post-it com usuário e senha no monitor, Esse é Clássico. famoso. já é uma coisa assim no mercado brasileiro que beleza. E aí a gente vai vendo essa questão do celular, é uma problemática que as empresas têm até relacionadas a causas trabalhistas, muitas vezes, assim, e justamente dessa falta de controle, onde tu muitas vezes ia tirar os teus códigos seguros, é um ambiente que talvez seja completamente inseguro, porque tu não tem controle algum, né? Ou até nenhum padrão, né, digamos assim. E aí a gente vê que seja gestores ou até o pessoal mais ali que gerencia essa parte da TI nas empresas, eles pegam a solução, então pegam a chave de segurança, validam, e aí eles dizem, nossa, cara, isso aqui pode me resolver a vida. Muita coisa. Claro, existem outros processos, mas o pessoal, assim, normalmente quem tem mais um conhecimento de TI mesmo acaba, assim, não precisa falar muito para convencer a pessoa. E, Odalis, deixa eu te perguntar uma coisa paralela, assim, como é que foi a tua aproximação com a empresa e com a ideia do produto? Porque, né, de algum lugar veio isso, né? Como é que foi chegar, assim, na cibersegurança, enfim, né, na ideia? Vou te falar que eu era professor de história. Sério, cara? Bah, agora tu tocou no Pedro curte muito história. História e filosofia. Agora nós nos conectamos aqui. Vai. Cara, eu tenho um mestrado em história. Que massa. Mas, cara, tá total desiludido aí com a parte de educação e aí os meninos da Lockit me acharam, que a gente é um conhecido em comum, o Gustavo, né? Legal. E ele falou, cara, vai ter uma feira, a Lockit precisa de gente, bora. Não Vamos. sabia nada de cibersegurança, chave, olhar, tipo, pendrive? Pendrive. Né? Tipo, Pendrive. sei lá. Aí fui, cara, e desde a Mercopar, né, que foi Sim. um evento que teve ali em Caxias, a gente uniu forças e tô aí. Ah, que Estamos legal. desbravando. Que legal. Que legal. Mas eu gostei da história, cara, do nosso com a Sim, história. eu acho que faz sentido também com o perfil, né? Porque tipo, a pessoa que vai se dispor a... Por exemplo, aqui agora, atacamos o Thales e colocamos ele dentro do estúdio de podcast. E mais um... Essa desenvoltura, Eu ia falar, é necessária. é impressionante, eu não sei o que acontece, é a mágica do nosso podcast ou é a mágica das pessoas. A gente coloca a pessoa pra falar e é impressionantemente o desenrolar da história. Sim. Né? Foram raros os casos que a gente não viu desenrolar aqui no Sim, podcast. foram né? raros. Mas enfim, voltando ao Café Expresso, que legal também que a Lockit está cedendo para nós os produtos aqui gratuitamente para nós. Brincadeira, zoeira. Não. Uma caixa. Obrigado por essa caixa, Junto um grande com 2 abraço. McFlurry. Não, é verdade. Isso. Inclusive o Abner vai ganhar um também ali. Ó. Tá Isso- só esperando, tá só isso- esperando. inclusive, o Abner, fica um comentário à parte que isso tem que acontecer aqui. Muita gente vem gravar coisa aqui, cara, tem que começar a ganhar coisa aqui também, né? Ganhar... É verdade. Não. É verdade. Falaram pra vocês? É. Que tinha que levar pra trazer coisa? Pô, Não, então, tem que trazer. Tem que deixar o Não, brindezinho tem que vir aqui. com alguma coisa. Aliás, agradecer o pessoal também que tá ali fora que cedeu o O ventilador. ventilador, sim. Tá, bem, sim. tá bom aqui. Tá bom. Não, agora Vou dizer que tá, agora melhor que agradou. alguns- Não, obrigado. Mas voltando, Pedro, por isso que tu tá enfrentando agora, nesse momento, também, Sim. né? Tá à frente de um projeto bem importante da parte de gestão de acesso. Como é que tu vê essa dificuldade, tendo isso em vista, assim, Cara. essa questão das pessoas compreenderem a importância da gestão de acesso? Sim, eu vou te dizer que é o seguinte, cara. Eu acho que no ponto da compreensão vamos lá, é que tem 2 camadas isso, assim, vamos dizer assim. A compreensão inicial, onde a pessoa vai entender que existe um problema, ou existe uma dificuldade, ou até mesmo existe um risco ali associado, que é mais interessante pensar assim, né? Existe um risco ali associado àquela forma de autenticação, àquela conta que ela vai usar, aquele recurso que ela está acessando através de um usuário e senha. Sim. Ela entender isso é fácil. Essa camada é mais ou menos tranquila. Porque todo mundo está acostumado, aí, ainda mais com hoje em dia tem muita notícia circulando sobre isso, volta e meia aparecem, enfim, não só em portais especializados para isso, mas no meio convencional de notícias em geral, também acaba aparecendo esse tipo de coisa. Então essa noção, essa consciência é mais ou menos tranquila. Agora, trazendo aqui para o Thales, a noção de que nós precisamos, só essa ideia de que nós precisamos de um segundo fator de autenticação, e que, pensa o seguinte, ó, essa problemática que a gente levantou sobre onde está a responsabilidade e como que a empresa pode gerenciar
um dispositivo de terceiros, dos seus colaboradores, mas que ela não tem controle, e que ali está uma peça crítica para acessar os recursos que são de propriedade da empresa, essa discussão ninguém teve. Não, essa discussão não acontece. existe. Porque aí, Thales, o que a gente estava falando ali, o Pedro usou a palavra, é responsabilização. Porque a partir do momento, né, aqui fica, bom, aqui ó, vou ficar até uma dica comercial Boa, para olha aí. brincadeira. Não que eu vá já, mas assim, Não tá no caderninho. a partir do momento que tu coloca isso na mão da pessoa, Sim. existe uma questão de responsabilização forte aqui. Implicação, né? E uma implicação. Sim. E essa implicação, ela parece óbvia, porque obviamente tu sabe muito mais da solução que nós. Mas ok, larguei o dispositivo na mão do Pedro. O Pedro faz algo com aquilo. Isso vai desencadear também a parte de conscientização. Vai. Tu Vai. será contra Vai. dessa cadeia? Porque, por exemplo, assim, ó, se a gente tem o teu produto, por exemplo, com um dos nossos clientes, que vai usar aquilo ali, vai desencadear uma visibilidade. Pô, mas por que tu usa aquele dispositivo? Então, entra uma justificativa em cima da outra sem precisar necessariamente daquela ideia de conscientização em estilo palestra. Sim. Vamos palestrar agora para dizer por que esse produto é importante. Então, a gente não precisa disso. É muito legal. Eu tô batendo as mãos com todo cuidado, porque eu abro meu monitor. Cuidado. Então, é interessante, porque tu entende a implicação, Sim, desencadeia isso, né? Claro. Tá certo nisso? Não, tá certo. E aí entra essa outra camada que eu falei, esse outro momento em que se vai acessar esse problema, que é, uma vez que a gente deu um dispositivo na mão da pessoa, digamos que a gente está querendo solucionar essa questão da responsabilidade onde ela está, né? Ok. Dessa responsabilidade compartilhada. Dá o dispositivo na mão da pessoa. Beleza. Como é que, uma vez que a pessoa tem acesso a esse dispositivo, como é que nós vamos garantir, porque, assim, não tem como garantir em linhas gerais, né? Sim. No final das contas. Mas como é que nós vamos fazer com que a pessoa tenha um comportamento mais próximo do que a gente quer, do ideal, do que a gente está querendo buscar para garantir a segurança daqueles recursos, enfim, daqueles dados. Então, essa parte, agora, porque não é só, eu diria assim, tu pensa na conscientização, né? Nós vamos ter que mostrar para a pessoa, conscientização, assim, né? Entendendo um termo abrangente, nós vamos ter que mostrar para a pessoa qual é a importância, a pessoa vai ter que entender o processo que ela está fazendo, sim. ela vai ter que entender como é que aquilo se conecta com a segurança geral da empresa, como é que aquele pedaço do que ela está fazendo se conecta com o todo da segurança da empresa, certo? Só que é o seguinte, eu ainda digo que tem uma coisa além, principalmente numa solução parecida com a do Thales, ou né, no caso da Locket, que é, nós precisamos fazer um treinamento, nós precisamos fazer uma instrução um pouco mais específica e detalhada naquela solução, e como é que se usa aquilo, e como é que aquilo vai se conectar com os processos gerais de segurança da informação da empresa. E isso tem um grau de complexidade maior ainda. E aí, Thales, eu ia te perguntar, baseado nisso que o Pedro falou, como é que tu enxerga essa preparação com os clientes para poder, cara, é assim que tu vai usar, porque não é só largar na mão da pessoa, né? Sim. Na verdade, até eu considero o uso da chave relativamente simples, muitas vezes. ok. Então, por exemplo, eu entendo que às vezes um CEO, de repente, de mais idade, ele também já consegue usar, porque ela é física e tudo mais. Sim. Mas sim, a gente está falando ali de uma chave que tem um custo, diferente de um aplicativo autenticador, de repente, que, né? Sim. E sim, precisa tu ter assim, tu ter um controle da tua chave, tu saber que se tu perder, tu pode gerar uma questão, uma problemática e tudo Sim. mais. Existe uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu acho que, mesmo consciente, a chave às vezes acaba tirando um fardo do usuário, que é aquilo assim de, cair num golpe, né? Legal. entendi. Tu pode Bacana, cair, tu bacana pode assim, isso aí. cair num phishing. Mas por causa da chave... Eu tô bem. Tudo bem, não tem problema. Sim. Entendi. Então a gente ajuda a vítima do golpe. Legal, de bacana maneira, esse sabe? E assim, ó, Pedro, isso, com essa fala do Thales, eu te digo mais, isso também nos leva a uma conversa de uma empresa parceira nossa, aí já ouviu falar, que trabalha com identificações de fraude, vazamentos, que casa um pouquinho o espaço, mas isso é papo para um outro momento, porque Café Seguro Expresso é para ser expresso, né, É pra ser Pedro? expresso. A ideia é que seja menorzinho. Então né? eu Tem que ser queria, menorzinho. Pedro, antes de tu encerrar, eu queria Tá bom. @Estúdios Voz, Sim, @Estúdios Voz. por favor, siga, né? Por favor, aqui ele tem @Abner cartãozinho do aqui. Estúdio Voz, como é que é arroba? Abner.ng. Abner.mng. N de navio. N de navio. Mas eu tô lá nos estúdios Voz. Tá, então se achar lá, Estúdios por Voz favor, vai achar, Estúdios Voz vai siga o Abner, tá? E todas Bora as pessoas bater que... 1 milhão, né? E Thales, Bora bater muito 1 milhão. obrigado pelo teu tempo, Sim, obviamente, né? exato. Pela surpresa, né? Também. Porque, só para contar a história para quem está nos acompanhando depois, foi bem o seguinte, ó. O Thales passou para, né, através de um conhecido nosso, que fez o meio campo, o Thales foi lá conversar conosco, a gente conversou, e falamos pro Thales, a gente vai lá te chamar para tu gravar conosco, beleza? Show de bola? Chegamos lá, o Thales não tava lá. O Thales não tava no ele não stand. tava lá. E aí ficou um recado. Post-it colado. Thales, o moço veio te procurar. O Exatamente. moço da segurança. Como é que ela sabia qual era o moço? O moço que tá lá no stand. Ela disse, veio um moço, ele é alto,
E eu pedi, ele tem tipo um topete assim e tal. Então é isso aí, o avatar de Tá. topete. É, isso aí. Isso, é. Dela assim, eu sei quem é. Então aí, quando Cara de maluco. aí o Abner voltou lá. O Abner não. O Thales voltou lá e o Abner que tem que saber dessa história. Sim. O Thales voltou lá, Abner, faltando exatos 7 minutos pra gente vir aqui. E aí Sim. quando ele apareceu lá, eu disse: Vem. bora gravar? Vamos Bora lá. gravar. Bora, Então, né? mais um episódio lindo pra nós aqui. Olha quem tá aparecendo aqui. Como é que é o nome dele? Fala pro microfone. Gustavo? Ô, o Gustavo nos recebeu muito bem também, né? Sim, Gustavo Fala nos pra mim, recebeu muito eu tomei a Tomou um o xizinho. apitinho. O apitinho, O apitinho salva-vidas. O apitinho salva-vidas. Isso aí de foi hoje. pra pronto. Pedrão, é isso? É isso, eu acho que o Café Seguro Expresso hoje com o Thales aqui foi. Vamos dar por encerrado, certo? gente. E agradecer novamente então ao Estúdios Voz, tem que usar o plural, certo? Exatamente, Júlio. O plural é meio complicado aqui pra nós. Mas então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que tá nos acompanhando até agora no YouTube aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, favoritar, dar like, se inscrever no canal, aquela lenga-lenga Ativar o toda. sininho. Ativar o sininho. Boa. Nos acompanhar no Instagram, que agora nós estamos aqui no Gramado Summit, nós estamos no Instagram pesadamente, com um monte de conteúdo diferente lá. O que mais? Estou esquecendo E é alguma isso, coisa? é isso. E agradecer os terráqueos e... Exato. É que agora, extraterrestres. como nós estamos num estúdio um pouco maior e com uma infra mais profissional, talvez a gente chegue pra fora do sistema solar isso aqui é verdade. Isso com é verdade. outras galáxias. e Se tal, o não sei, Abner, que é entendeu? o Abner, consegue controlar o som do Gramado Summit, como é que ele não vai chegar Como lá, é que ele não vai fazer chegar, né? Pelo menos em Plutão Então chega, é isso, né? cara. É isso aí. Pedrão, Então tá. Thales, Tá. obrigado, tá? Agradeço. Pessoal, Thales, Valeu. muito obrigado. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau.